Nas grandes cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Brasília, nós temos uma série de comunidades, também conhecidas como favelas. Justamente para esse público, a empresa Minas de Ideias criou o Outdoor Social, uma forma de comunicação rápida, bastante objetiva e que participa do dia a dia destas comunidades. Para falar um pouco mais a respeito do que é esse trabalho social, essa comunicação social, ou seja, um outdoor social, está aqui a Emília Rabelo, que é a sócia-diretora da Minas de Ideias. É bom ter você aqui, Emília. Obrigada. Bom, nós estamos falando de comunidades, nós estamos falando de favelas e estamos falando de um outdoor social. O que vem a ser este outdoor social, Emília? Olha, a gente, enfim, é uma placa 2x1, que a gente transforma o morador em exibidor, né, usando um jargão de mídia exterior, né, e a gente loca esse espaço da casa dele para ele exibir a placa para a gente. Bom, então nós temos a participação dos moradores, ou seja, eles oferem uma receita com esta alocação, como você falou. Exatamente, o objetivo é esse, o objetivo é gerar renda. Se você quer falar com a classe C, então fale com a classe C, mas remunere ela, para ela, enfim, falar sobre o seu produto. Então a ideia é sempre remunerar o morador, né? É remunerar o morador, que é o nosso exibidor, é trabalhar com uma rede ali de pirueiro, de, enfim, coordenadores, né, locais e regionais, e todos pertencentes da comunidade ou que fazem parte de movimentos sociais, né, que já têm as suas redes próprias. Então, muitas vezes também a gente já utiliza dessa rede social já montada para fazer uma campanha de utilidade pública ou uma campanha comercial. Vocês viram ali, né, o despertar social que teve ali, o impacto de uma placa. Eles viram que estava chegando um serviço ali para eles, né? Eles viram que eles estão sendo reconhecidos, então isso é excelente. Ó. Hoje, essa cobertura do outdoor social para os mercados do Rio de Janeiro, de São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. São exatamente. esses 4 mercados que você tem a operação atualmente. Contando Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, né? São Gonçalo. Importante é Baixada Fluminense, com certeza. Exatamente. Bom, então nós temos aí a possibilidade realmente de a chegar até uma população de baixa renda com muita facilidade. Sim, com certeza. Então você tem relacionamento com as várias comunidades, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, que você tão bem conhece. Sim, na verdade o projeto começou, foi um projeto piloto, né? Eu tive uma demanda da Claro de estar falando com comunidade, e aí foi aí que veio a ideia do outdoor social. Eu estava sem opção de mídia, então a Rocinha é perto da minha casa, eu fui até a Rocinha, paguei lá um mototáxi para dar um rolé, e aí eu comecei a ver que assim, o comércio local utilizava placas, mas placas assim, de diversos tamanhos, né, e menores. E aí eu falei, não, vou fazer uma placa 2x1, porque é um tamanho, né, um retângulo grande, que se encaixa bem na casa dos moradores, e aí a gente fez um projeto piloto. Mas no início foi assim, só... De Rio Capital foi só Complexo do Alemão e, se eu não me engano, mais uma que agora eu não lembro, eu acho que foi Jacaré. E assim, Baixada Fluminense em volume, né? E aí a gente deu certo, a rede foi montada, e aí foi quando a gente, já no ano seguinte, expandiu para São Paulo e depois foi para Belo Horizonte e agora também Brasília. Bom, no caso específico, você falou de um cliente, né? Claro que soube alcançar rapidamente esse público C, né? Vamos falar dessa genericamente como público C. Mas você tem também um trabalho muito bom junto aos ministérios públicos. Eu gosto muito de fazer campanha de utilidade pública. Tuberculose, hanseníase, campanhas de... Enfim, na Rocinha o foco de tuberculose é altíssimo, né? Eu já andei ali dentro algumas vezes e as casas realmente não têm ventilação. Então, é super propensa a doença, né? Mesma coisa na hanseníase, na Baixada Fluminense, pensar que no século XXI, se ainda tem hanseníase, né? Foco de hanseníase, verdade. Tem que levar informação mesmo para essas pessoas. Bom, você também fez para o Ministério das Cidades uma campanha de uso de capacete. Sim. Isso para os taxistas. Você deve ter feito uma estratégia de veiculação toda especial. Pois é, para os mototaxistas a gente, na verdade, não tinha nem verba para colocar outdoor social, né? Porque, na verdade, para colocar dentro da campanha. E aí a gente fez uma defesa de, cara, na favela tem muito mototáxi, entendeu? Até porque são vielas
os carros não sobem até lá em cima. Então, o uso de mototáxi é intenso. Então, eu consegui comprovar isso para a agência, né, e para o Ministério, que incluiu a proposta, e eles fizeram. Então, a gente colocou, por exemplo, só em pontos de mototáxi, né? Não precisou fazer uma cobertura bem maior, segmentado, bem realmente. segmentado, exatamente. Bom, você tem aí um bônus, digamos, a mais. Se a campanha atingir um certo volume financeiro, você tem aí a possibilidade de trabalhar com grafite, especialmente, ou seja, lá no centro da comunidade. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho a respeito do grafite, Emília. A ideia do grafite, na verdade, ela veio para perpetuar, né, aquela campanha, porque a campanha tem um período de 1 mês, né, 2 meses no ar. Então, com grafite, a gente consegue, pelo menos, marcar aquela comunidade, né, de que aquela campanha passou por ali, ela, enfim, está fazendo um ciclo, né, de mudança de comportamento. E aí a gente procura sempre comunidades que sofram mais com aquele problema, né? Então, na campanha, por exemplo, de violência contra a mulher, obviamente esse problema é uma problemática que já está mais disseminada, mas a gente colocou numa quadra de escola de samba, porque é onde vão muitos casais, aí de repente bebe um a mais, aí sempre, né, pode rolar uma discussão, então a gente colocou ali para ficar, né, mais gritante. Por rancenias, a gente colocou numa favela na Baixada Fluminense, a gente sabe que tem um foco muito grande dessa doença. Tuberculose, claro, Rocinha está lá em cima os índices de tuberculose. Então a gente procura buscar essa afinidade, né, essa demanda do que a comunidade carece mais. Muito bom, Emília, muito obrigado. Parabéns pelo esse trabalho social, que não deixa de ser uma comunicação social, uma informação social, e que tenha um excelente sucesso aí. Né? Que o mercado se abra cada vez mais para um público tão objetivo como esse. Legal. Obrigado. Obrigada a você.